Botafogo anunciou o retorno do Marçal, rapaz. Tá certo isso? Ele a volta dos que não foram, não? Ele foi, saiu, voltou. O jogador falou sobre essa volta ao clube. Vamos ver. Foi um momento de indecisão, né? No início do ano agora, né? Final do contrato com o Botafogo. Mas quando recebi essa ligação ou mensagem, vamos dizer assim, do John, fiquei muito feliz. É como se eu não tivesse saído, na verdade, tinha muitas sondagens, algumas propostas, mas nenhuma delas, de fato, preenchia, né, esse vazio que o Botafogo estava deixando. Então, ainda bem que eu voltei, estou aqui para continuar essa história linda que a gente iniciou e tenho certeza que a gente vai muito longe. Pedrosa, me explica essa situação que eu não entendi nada, o cara não estava nos planos, saiu, aí já voltou sem ter janela, como é que é isso? O Botafogo precisa de mais um lateral esquerdo? Eu acho que essa contratação é muito mais no sentido do ambiente do que dentro de campo de fato, porque hoje o Cuiabano ganhou a vaga do Alex Telles, ele é o titular da posição, e o Alex Telles é simplesmente o Alex Telles. Então você tem dois laterais aí que estão jogando um futebol bem vistoso no Botafogo, dois jogadores com características diferentes, o Cuiabano mais ofensivo, de força física, o Alex Telles eu diria que é bem equilibrado, um jogador quase completo nessa posição, e o Marçal tá bem atrás deles, cara, não só no nível técnico, mas eu acredito também que no nível ofensivo e defensivo. Acho que em alguns momentos, pouquíssimos momentos, quando você não tiver um ou outro, o Marçal vai ser o reserva imediato. Agora, você vai levar 3 laterais esquerdos para a relação? Estranho, né? O Marcel pode jogar na zaga, mas não tem problema de zagueiro canhoto lá. Eu acho que é muito mais um sentido de vamos recuperar um pouco da identidade de liderança desse grupo, que foi perdida com a saída de Tietê, Tiquinho, né? Júnior Santos, o próprio Marçal, do que futebol mesmo. Contratou o Marçal para entregar esportivamente? Acho que não. O Botafogo pega o Capital amanhã, né? Jogo no Newton Santos, terceira fase da Copa do Brasil. É o título que falta para o Alvinegro, que vai iniciar aí a sua caminhada na competição. A gente lembra que os times que estão na Libertadores entram agora na Copa do Brasil. Para esse duelo, o Alvinegro ainda não poderá contar com o Santi Rodrigues, o Natan Fernandes e o Marçal, como a gente acabou de falar dele aí, que está retornando ao clube. Realmente no Rio de Janeiro só o Botafogo não tem Copa do Brasil, né? O Fluminense já conquistou, Flamengo, Vasco, falta esse título pro Botafogo. São dois clubes amigos, né, cara? São dois clubes que têm essa amizade, né? Amizade. Exatamente. Então, vamos lá. O Fla-Flu são amigos? Hein? União Fla-Flu existe? Não. Mas eu gosto dos dois, hein? Mas você não tem coerência. É igual a Bruna Grifão lá no Big Brother. Tem uma lista de que time cada brother torcendo no Big Brother aí. Quando chegou a vez dela, tava lá Flamengo e Fluminense. Que coisa, né? Mas esse sou eu. Mas agora tem o Vasco também, que eu tô me apaixonando. Aliás, o Jorginho é o único que torce pro Fortaleza e pro Ceará ao mesmo tempo. Uma rivalidade absurda lá. O Ceará ultimamente tá decepcionando. Então, aí você tá no Fortaleza agora. Não, o Ferroviário. Que é tricolor igual o Fluminense. Vamos falar do Botafogo, cara? Fala, Rodrigo Brandão. Muito bem, Zé. O Botafogo realiza daqui a pouco o último treino antes da partida contra o Capital, amanhã, 19h, no estádio Newton Santos, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E a dúvida que deve estar passando na cabeça do torcedor nesse momento: qual time vai entrar em campo amanhã? Vai começar jogando? Isso porque o Botafogo vem tendo uma série de jogos decisivos e o Renato Paiva pouco tem poupado os atletas. Para se ter uma ideia, 3 jogadores jogaram todas as partidas desde que o Renato Paiva chegou: John, Gregory e Marlon Freitas. Seria o jogo de amanhã a oportunidade para poupar alguns desses atletas, visando o restante da temporada. Até porque, com todo respeito ao Capital, é uma comparação injusta entre os elencos. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores e Brasileiro, enquanto o Capital joga a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade do Paiva escalar a equipe titular, como também ele pode escalar uma equipe mista ou até mesmo uma equipe só de reservas, até porque ainda tem o jogo da volta, que será realizado no dia 22 de maio no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes disso, Azevedo, no dia 11 de maio, o Botafogo recebe o Internacional no estádio Newton Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o Botafogo espera contar com 3 jogadores que não estão atuando:
Marçal, Santi Rodrigues e Nathan Fernandes. Os três estão em fase final de transição. O Marçal ainda está aperfeiçoando a forma física. Ontem, inclusive, finalmente ele foi anunciado pelo Botafogo. Já está no clube desde março, vem trabalhando com os demais jogadores e já teria, inclusive, condições de atuar contra o Bahia no próximo sábado pela 7ª rodada lá em Salvador. Não só ele, mas o Nathan Fernandes também. Os dois poderiam ser relacionados. No entanto, depois dessa partida, o Botafogo viaja direto para Venezuela, onde na semana que vem encara o Carabobo pela Libertadores. E seria um desgaste desnecessário a esses atletas que estão voltando de lesão depois de um longo tempo. Por isso, a comissão técnica acha melhor eles permanecerem no Rio, continuarem nesse processo de recondicionamento físico para estarem 100% no dia 11 diante do Internacional. A situação do Santi Rodrigues é um pouco diferente, por mais que ele também esteja em fase de transição, ele não teria condições de atuar contra o Bahia, mas até o jogo contra o Inter, tudo indica que ele estará à disposição, recuperado do trauma sofrido na partida diante do Bragantino. Enfim, aos poucos, o UDM do Botafogo vai esvaziando, resta apenas o Bastos, que segue fazendo o seu tratamento conservador no joelho esquerdo e a estimativa da sua volta é só para o Mundial de Clubes no mês de junho. Valeu, Azevedo? Valeu, tá certo, Rodrigo Brandão. Cara, o que você acha para esse jogo? E num primeiro momento a gente vê um certo grau de facilidade, né? Sem desrespeitar o adversário, né, Vitor? Cara, essa fase da Copa do Brasil, tirando o Vasco, que pegou um adversário mais difícil, os demais vão passar com tranquilidade, espero eu, né? Uhum. Porque o Capital, ele até chegou na decisão do Campeonato Candango, mas tá longe de ser um time forte. E a única diferença em relação ao Flamengo, por exemplo, é que o primeiro jogo vai ser em casa. Lembra a situação do Fluminense. O que é importante? Você escalar o você tem de melhor disposição, desde que não seja um jogador desgastado, né? A gente tá vendo o DM esvaziando no Botafogo finalmente. E esses reforços internos, vou abrir um parênteses aqui. Esses reforços internos tem tudo para ajudar demais o Botafogo na sequência da temporada. Vamos ver se o Santi Rodrigues estreia, né? Que ele jogou, mas teve em campo, na verdade. Jogou uma palavra muito forte, não fez nenhum bom jogo até aqui. Vamos ver se o Nathan Fernandes finalmente estreia. O Marçal voltando, já dá uma melhorada no elenco. Mas voltando ao Capital, é uma situação semelhante à do Fluminense com a Aparecidense. São times até parecidos, jogam a mesma divisão, inclusive, né? Uhum. O Capital, ele vem pro Rio de Janeiro, joga o primeiro jogo no Newton Santos e depois joga a segunda partida no Mané Garrincha, que vai ser um estádio com botafoguenses, tendo maioria ou, se bobear, a totalidade do estádio, né? Porque o Capital não é, por exemplo, o Gama, que tem bastante torcida. Então o Botafogo tem tudo para se classificar com relativa facilidade e o fundamental é você fazer um bom primeiro jogo. Como foi o caso que eu citei do Fluminense, você vence o jogo com uma boa margem, 2-3-0, traz uma tranquilidade pro elenco, ganha confiança, potencializa os jogadores que estão ganhando confiança também. E aí lá na frente, quando o calendário apertar e chegar o dia do jogo da volta, você pode segurar alguns jogadores aqui no Rio de Janeiro, você pode dar minutagem para esses caras que estão voltando do DM, que foram citados agora pelo Brandão. Ou seja, tudo passa pelo jogo de amanhã. Se o Botafogo vencer amanhã com tranquilidade, passa tranquilidade para a sequência da semana e até para esses caras que estão voltando do DM também ganharem minutagem, esse jogo da volta pode ser importante. Pois é, o João Paulo tá aqui, olha, cuidado com o Capital, porque o nosso Café Capital é o melhor, mas se fosse o Café Capital, eu falaria pro Botafogo tomar cuidado, mas é o Capital, né, vamos aguardar, cara, assim. Você sabe quem joga no Capital? Quem? O Tobinha. Tobinha? Tobinha. Ele jogava no Brasiliense e agora joga no Capital. Pô, levar um gol será do Tobinha. O Barbosa Barbosa marcando o Tobinha. O Tobinha deve estar preocupado. Rolou já o... Vai levar um gol, não, né? Rolou já o jogo do Capital contra o Aparecidense pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Capital perdeu em casa para a Aparecidense do Lúcio Flávio 1-0. Cara, assim, é jogo pra você fazer 3-4-0 e ficar tranquilo pro jogo da volta. Tá certo. Bom, a rapaziada tá por aqui. O Jefferson Soares tá com a gente. Santi Rodrigues, Nathan, quando estiverem à disposição, informa, serão jogadores que podem até ter titularidade? Pergunta ele. O Santi Rodrigues veio pra ser titular, né? Mas não tá jogando nada, né, cara? Não tá jogando nada. Mas ele veio pra ser titular. Em tese, ele veio pra ocupar a função do Almada. Não tá jogando nada, não fez nada pra merecer ainda essa titularidade e ainda se machucou. Mas eu acho que ele informa, se ele desempenhar o que ele desempenhava, se ele performar do jeito que ele performava lá na Major League Soccer, ele tende a ser o titular da posição, até porque até agora o Matheus Martins ainda não emplacou. Fez até um bom jogo contra o Fluminense, mas me parece ser um cara mais para entrar no segundo tempo.
E do outro lado foi o Natan, que ele perguntou. É. Natan também chegou pra disputar a titularidade com o Arthur. O Arthur foi pro banco. O Natan só não virou titular porque não tá à disposição. Senão ele viraria titular, sim, pela má fase do Arthur. Mas eu ainda acredito no Arthur, cara. Eu acho que o caso do Arthur é eu confiança. Também, Vitor. Ele tem também. talento, ele tem bola, mas tá com dificuldade de fazer um gol. Quando ele fizer esse primeiro gol, sair essa zica, eu acho que ele vai jogar com mais tranquilidade, né? Eu acho que essa é a palavra. Ele tá muito afobado, muito ansioso por esse primeiro gol. Eu tava indo com o Cantarelli pro estádio, pro Newton Santos no final de semana, e aí tava falando com ele sobre o Arthur. A torcida do Botafogo tá meio sem paciência com o Arthur, e eu até entendo por quê, né? Finalizações ruins, etc e tal. Mas, cara, se você for reparar, o Arthur é um cara taticamente importantíssimo, ele tem uma velocidade, ele é pequenininho, mas ele corre pra caramba, é difícil pegar o Arthur na corrida, e ele gosta de entrar na área pra finalizar. Claro, as finalizações são horrorosas, aí é uma questão de treinamento, enfim, né? E de confiança também, né? Confiança, cara, claramente é confiança. Os mas perdidos do Arthur foram falta de confiança. É um bom jogador, na minha opinião. Você olha que ele tem refino técnico, cara. Você percebe que o cara é bom jogador quando ele pega a bola, quando ele tenta um passe em progressão, quando ele corre em diagonal. Você percebe que ele é bom. Vamos lá, rapaziada, participando aqui. Eu vi o Mar Silva. Alguém viu o Jefinho por aí? Viu o Mar? Tá ficando no banco, né? Tá ficando no banco à disposição. Num jogo que eu tava narrando, acho que foi contra o São Paulo. Meu Deus do céu, errou tudo. Muito mal, né? Mas como ele tá muito tempo sem jogar, né? Ele vai precisar recuperar o condicionamento. Por isso que é importante o Botafogo conseguir um bom resultado amanhã contra o Capital. Porque o jogo da volta contra o Capital talvez seja o último jogo fácil que o Botafogo vai ter na temporada. Então é a oportunidade pra você dar minutagem pra esses caras. O Ícaro tá aqui. Pra essa nova ideia de jogo do Renato Paiva, não é melhor o Ponte que o Vitinho? Ícaro, eu particularmente não acho. Eu prefiro o Vitinho. Um dos melhores em campo no sábado, cara. Eu também acho que... Eu acho que o Ponte não tá pronto também pra ser esse titular. Ele oscila muito, ele faz alguns bons jogos. Novo, 21 anos, cara. É muito garoto, né? 99557-1013, vai. Essa é a parada. Dito isso, vamos falar tem que correr um pouquinho. Vamos falar do Botafogo, é isso, né? Botafogo, vai, Rodrigo Brandão, manda aí. Muito bem, Cantarelli. Os jogadores do Botafogo realizam nesse momento o último treino antes da partida contra o Capital do Distrito Federal amanhã no estádio Newton Santos pela Copa do Brasil. O treino está acontecendo no próprio estádio Newton Santos. Claro, a gente não tem nenhuma informação do time que o técnico Renato Paiva pretende mandar a campo. E essa é a principal dúvida que o torcedor tem. Qual será o time que começará jogando amanhã? A sequência de jogos é muito grande, o Renato Paiva não tem poupado tanto os jogadores. Para se ter uma ideia, John, Gregory e Marlon Freitas jogaram todos os jogos desde que o Paiva assumiu o Botafogo. A tendência é que alguns jogadores sejam poupados. As únicas posições que ele vem revezando são as laterais. Mateu Ponte e Vitinho pela direita, Alex Telles e o Cuiabano pela esquerda. Esse revezamento vem acontecendo com frequência nas laterais do time. Na zaga, pode ser que o David Ricardo ganhe uma oportunidade na vaga do Barbosa. O Patrick de Paula, de repente, pode atuar na vaga do Marlon Freitas para dar um descanso a esses jogadores. Pode ser uma oportunidade para testar os jogadores que não vêm sendo tão escalados assim, como o Juan Cruz, o Elias Manuel, o próprio Jefinho. Enfim, pode ser que o Paiva escolha por essas opções, ou pode ser que ele escalhe o time principal, pensando em fazer o resultado dentro de casa, levando uma boa vantagem para o jogo da volta no próximo dia 22 de maio. Agora, uma dúvida surgiu sobre o Gregory. Ele foi expulso no jogo contra o Bahia, nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado. A gente lembra, aquela expulsão polêmica no jogo da volta acabou prejudicando o Botafogo, que foi eliminado pelo tricolor baiano. E aí surgiu a dúvida, se foi expulso no último jogo da Copa do Brasil do ano passado, será que o Gregory teria que cumprir suspensão no primeiro jogo da Copa do Brasil desse ano? A resposta é não. O Gregory teria que cumprir suspensão se o Botafogo passasse para as quartas de final. E como isso não aconteceu, zerou os cartões. O Gregory também foi julgado por essa expulsão em setembro, foi absolvido, então problema zero, o Gregory pode jogar amanhã. Agora falando sobre o Dudu, muito tem se falado sobre o atacante do Cruzeiro, de que ele não jogaria mais pela equipe celeste e que o Botafogo estaria interessado nesse jogador. Não existe absolutamente nada disso. O Alessandro Brito foi questionado por um jornalista se o Dudu seria uma boa opção para o Botafogo.
O Alessandro, claro, deu aquela resposta protocolar. Trata-se de um grande jogador, mas não existe nenhum interesse do Botafogo nesse jogador. Inclusive, a jornalista Joana de Assis garantiu que o Renato Paiva não quer a contratação do Dudu. E aí, parando para pensar, um jogador de 33 anos, que não rende mais do que rendia antigamente, o salário que ele recebe no Cruzeiro é maior do que o salário de qualquer jogador do Botafogo. Será que vale a pena trazer o Dudu? Aí eu deixo essa pergunta para vocês, Canta. Tá certo. O Gabriel Farias queria o Dudu no Botafogo? Não. Breno Monsef, vale a pena o Botafogo contratar o Dudu? Óbvio que não, né? Tem alguma sigla aí com B de Botafogo? Tem que ter cuidado aí com as siglas. Eu pensaria, tá? Não, faz isso não. É igual aquele papo de Neymar no Flamengo. Ainda bem que não é você o gestor. O Manuel tá lá. Aí um é ruim e você vou no Dudu, então. O Elias Manuel tá entrando. O Elias Manuel tá entrando no time. Tá bom, cara. Mas o Dudu vai... Primeiro que o Dudu nem poderia jogar agora, né? Não poderia jogar agora, teria que esperar a próxima janela. Na próxima janela, o Botafogo se reforça com outro tipo de jogador, pô. Isso eu concordo. Outra coisa, o Dudu não tá aceitando lá no Cruzeiro, que gostam dele, que ele é ídolo, ele não tá aceitando banco, ele vai aceitar no Botafogo? É verdade. Dito isso... Vamos então falar do Capital, né, visando essa estreia do Botafogo na Copa do Brasil. A equipe do Distrito Federal tem 18 jogos no ano, com 9 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 26 gols marcados, 11 sofridos. Números meramente ilustrativos, o nível do Campeonato Brasiliense é bastante baixo e esses números altos, claro, são maquiados por um estadual fraco. Mas na Copa do Brasil a campanha é bastante interessante. O Capital eliminou times que, na minha visão, eram, na teoria, favoritos. A Portuguesa do Rio, nos pênaltis, na fase inicial, e depois, na segunda fase, o Porto Velho. Porto Velho que foi o último adversário do Capital, mas não pela Copa do Brasil, pela Série D no fim de semana, com vitória de 1-0 da equipe do DF. O técnico é aquele, Roberto Fernandes, conhecido, experiente, tem rodagem pelos times menores, sabe armar com pouco material humano algumas arapucas para os times grandes. Então o Botafogo precisa ficar de olho sim. O Capital do Roberto Fernandes, que normalmente joga num 4 ou 4-2, com o meio-campo em linha, não fazendo losango ou quadrado, normalmente em linha, o que não significa o tempo todo em linha. Fazendo a análise dos setores, então, começando pela defesa, já vou com um destaque individual. O goleiro Reinaldo foi destaque no jogo contra o Porto Velho, foi destaque nas cobranças de pênaltis contra a Portuguesa, foi nome importante em alguns jogos agudos do Campeonato Brasiliense. Então é um cara que, claro, tudo aqui é guardado à sua devida proporção, tá, gente? Mas mostrou potencial no que deu para ver até aqui do Capital, nos lances em que estavam disponíveis para a gente buscar do Capital. Muita coisa de Série D, fase inicial de Copa do Brasil não está à disposição tão fácil assim, mas deu para ver bastante coisa do Campeonato Brasiliense. E o Reinaldo foi muito bem no jogo contra o Porto Velho também, então, enfim, é um cara que, se a finalização não chegar com muita qualidade, ele tem mais chance de fazer a defesa, então o Botafogo tem que caprichar. O Capital também demonstra na sua defesa alguns erros de saída de bola quando pressionado. Eu não acho que isso vai acontecer muito contra o Botafogo por um motivo, não pela questão da qualidade técnica, até porque a diferença dos dois é gritante. É que o Capital deve ter muito pouco a posse de bola para tê-la no seu campo de defesa e tentar sair jogando por baixo. Então, o Botafogo deve ter mais a posse e aí, teoricamente, subiria menos linha para pressionar o Capital na saída. Mas, enfim, é uma possibilidade, claro. Não é tão recorrente no time do Capital, mas aconteceu algumas vezes, me chamou a atenção. O que é mais recorrente no time do Capital é que a equipe dá mais espaço do seu lado direito. E a explicação é a subida do lateral direito. O Lennon, aquele mesmo, ex-Flamengo, ex-Guarani, tem uma rodagem aí de primeira divisão, de times maiores do futebol brasileiro, tá agora no Capital. Tem uma veia ofensiva, passa muito mais da linha de meio campo do que o lateral pelo lado esquerdo. E isso faz com que, em função da idade, ele tenha alguns problemas de recomposição, então o Capital costuma ser mais atacado pelo lado direito. Outra questão importante do Capital é que sofre muito com a bola longa. Não só aquela que vem bem lá de trás, ainda do campo defensivo pelo alto, mas também aquele passe rasteiro que rompe, né, a linha defensiva para deixar algum atacante que está vindo em profundidade sair de cara ali pro gol para ter uma chance clara. Pensando no Capital no ataque, os atacantes e os meias chutam de qualquer lugar. Pra gente, às vezes, parece improvável. Parece que a jogada clareou e finaliza. Não precisa nem ter clareado de verdade. Isso de dentro e de fora da área também. Então, é um time que nas poucas oportunidades, supõe-se, e que tiver a bola no campo ofensivo, vai finalizar. Então é importante que o Botafogo feche o máximo possível de espaços quando subir a linha para tentar pressionar
lá no alto tenha algum tipo de guarnição lá atrás, porque o Capital, tendo a bola, vai finalizar e pode levar algum tipo de perigo pro John. E quando eu falo que chuta de qualquer lugar, pode ser o centroavante. Temos aí o Michel Kouakou, por exemplo, boliviano. Pode ser o Wallace pernambucano, por exemplo. São os dois caras que mais jogam nessa função. E até os meias, os caras que têm um pouco mais de aproximação e que jogam centralizados nessa linha do 4-4-2, essa linha média, né? Os dois meias que jogam centralizados aparecem muito próximos à área, de frente para o gol. E quando tem a oportunidade, finalizam. O Mateuzinho, que é o artilheiro do time no ano, 5 gols, ex-América de Natal. E também o Michel dos Anjos. Aquele mesmo, volante, virou meia, já passou pelo Atlético Paranaense, tem um chute também de média distância com bastante qualidade. Mas a principal jogada do Capital nem é essa finalização de fora da área, não. É o cruzamento. A bola na área é a vocação desse time do Capital, procurando sempre o seu camisa 9, que muitas vezes não está de referência de frente para o gol, está procurando o segundo pau, para deixar todo aquele bololô de zagueiros ali, marcando outros jogadores que se aproximam e ele ficar sozinho no segundo pau. Então essa é uma artimanha importante do time do Capital lá no ataque para essa bola aérea. O problema é que os cruzamentos nem sempre vêm caprichados, vem de qualquer jeito, da intermediária, quase na mesma linha do chuta de qualquer lugar, cruza de qualquer lugar também. Se o camisa 9 é o centroavantão para receber a bola pelo alto, a dupla de ataque tem sido o Riquelme, aquele mesmo, baixo a linha aí, jogador do Botafogo, é o cara de movimentação, tem feito gols importantes aí no time do Capital e é um cara que vai se movimentar mais nesse time em relação ao centroavante, que é um pouco mais fixo dentro da área. Então essa movimentação dele merece atenção. Assim como a chegada do Lennon, lembra que eu falei? Tem veia ofensiva, tem problema na recomposição, mas a presença dele do lado direito faz com que o Capital articule mais por esse lado, com que chegue mais gente do lado direito. Não é que o Capital só ataca do lado direito, não, ataca dos dois lados quase na mesma medida, só que do lado esquerdo é só cruzamento, da direita tem um pouco mais de articulação, de ultrapassagem, de bola no pé, em função da presença do Lennon. É isso, gente, bom jogo. Pessoal, ficamos por aqui. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, todos cabem no seu bolso? Não, mas algum cabe, né? R$3, valor simbólico, vai, 5 também, merrequinha por mês. Então, tu consegue ajudar o Botafogo, ajudar o nosso canal a seguir falando do Botafogo, sendo o canal que mais posta horas diariamente de conteúdo sobre o Botafogo na internet mundial. Ninguém bota mais horas sobre o Fogão aqui do que a gente. Então dá essa moral pra gente, temos 4 planos de membros, já falei, mas também temos, para você ajudar, Live Pix aqui em cima, o Pix do canal ali em cima, aqui embaixo, ajude de graça, se inscrevendo no canal Reserva, esse aqui toma um strike, mais 2, a gente perde o canal, então, para evitar que a gente perca contato com vocês, aqui embaixo, canal Reserva, e também o link do Instagram, ajuda demais você seguir nosso Instagram, cara, nosso Instagram, ajuda muito, cara, ajuda muito, porque às vezes que quer um patrocinador, o cara é de um comércio mais regional, mais da área aqui, aí ele quer saber quantos seguidores tem na área, na cidade que ele atua, que se for o cara de fora ele não quer, aí o Instagram mostra cidade por cidade dos seguidores, o YouTube não mostra, então ajuda muito ter um Instagram forte, então segue a gente lá, ajuda muito a gente, e também ali em cima, nosso e-mail, rafoguense10@gmail.com é o Pix do canal, e também é o e-mail para contato, quiser mandar proposta de parceria, proposta de merchan, né, divulgação aqui no canal, manda por lá que a gente tá com uma ideia. Teremos novidade essa semana sobre patrocinador. Quiser camisa de times europeus, seleções, ou Botafogo, etc., de ótima qualidade, teremos uma parceria muito grande, gigantesca aqui, com descontos exclusivos para inscritos do canal e até 30% de desconto para quem for membro do canal na primeira compra. Então, preste atenção, nos próximos vídeos, essa semana, teremos novidades. E também temos a parceira do canal, que é a Fresa Corretora de Seguros, seguro automotivo, seguro viagem, seguro celular, seguro residencial. Então, quiser aí se proteger, você tem aqui embaixo o link para fazer a cotação e fechar um bom orçamento para vocês, tá bom? Fecha lá, que por esse link aqui você ajuda muito o canal. Fico por aqui, pessoal. Tamo junto sempre. Não traiam suas esposas. E até o próximo vídeo.